Eu queria iniciar com uma pergunta de várias que eu vou fazer durante o sermão. A primeira é: se você pudesse engolir as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Vou repetir a pergunta. Se você pudesse engolir as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Existem algumas pessoas que estão mais preocupadas com as rugas que estão em seus rostos do que da maldade que se esconde dentro do seu coração. Nem tudo que lemos ou ouvimos pode ser um indireto. Às vezes é a nossa consciência que nos acusa. Hoje nós vamos transpassar sobre uma personagem da Bíblia que me chama bastante atenção, e ela está aqui no livro de João. Vamos ler a partir do verso 1. João, capítulo 8, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em... E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Fecha a tua Bíblia, coloca o teu cinto de segurança, que a gente vai voltar ao passado, para a gente entender sobre esses versos que nós acabamos de ler. Estava passando, agora não está mais. Se não estiver passando, tu vai me ajudando bastante, certo? Pode passar aí. Pode passar. Só volta um pouco. Aí. Na trajetória do ministério de Jesus, algumas vezes Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, segundo a Bíblia, estava no Monte das Oliveiras. De madrugada pela manhã, ele desceu e foi ao templo, segundo o verso, correto? Em direção ao templo, e chegando lá, ele foi fazer o que no templo? Ensinar, de acordo com o que nós lemos. Ele estava ali no templo, ensinando para algumas pessoas, e naquele momento ele foi surpreendido por uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Naquele momento Jesus estava ensinando o que? As Escrituras. E em um exato momento que ele não estava esperando, ele foi surpreendido por uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Agora, o que significa a palavra flagrante? É que eu posso pegar a pessoa no ato de execução. Ou seja,
ela está cometendo um ato ilícito, então eu pego ela naquele ato, sim ou não? Mas tem um detalhe que me chama a atenção. A Bíblia conta que essas pessoas pegaram a mulher e levaram até onde? Até Jesus. Mas por que pegaram só a mulher e não o homem? A Bíblia conta que pegaram a mulher e levaram até quem? Até Jesus. Jesus estava esperando? Não. Mas se foi pegue a mulher em flagrante adultério, por que pegaram somente a mulher e não também levaram o homem? Possivelmente poderia ser um escriba ou um fariseu. Para que eu pudesse esconder o erro de alguém, eu vou levar somente a mulher. Imagine comigo a situação daquela mulher. Ela foi pega em flagrante adultério e foi arrastada do local onde ela estava até o local onde Jesus estava. Nesse percurso, talvez ela foi arrastada e talvez as suas roupas foram rasgadas. Imagine comigo a vergonha dessa mulher. Imagine que aparentemente a parte de algumas partes do seu corpo estão à mostra, e algumas pessoas estão vendo aquela situação por conta que você foi pego em flagrante adultério, e no percurso talvez rasgou as suas roupas e você ficou quase despido. Você está imaginando a situação daquela mulher, de talvez como ela estava naquele momento? Situação humilhante, e ela foi arrastada até onde Jesus estava. Interessante é que quando chega lá, os escribas e fariseus fazem uma pergunta e dizem: Jesus, na lei, nos mandou Moisés que essas tais mulheres sejam apedrejadas, porque naquela época aqueles que cometiam ato de adultério seriam apedrejados. Os escribas estavam certos ou errados em fazer essa pergunta? A lei de Moisés. Eles estavam certos, mas com a intenção errada. Porque eles queriam, de qualquer forma, prejudicar o ministério de quem? De Jesus. E por conta disso que eles surpreenderam Jesus. Porque Jesus não estava esperando. Mas Jesus, com sua sabedoria, naquele momento, ao ouvir essa pergunta, Jesus, segundo a Bíblia, ele se inclina e começa a escrever com o dedo aonde? No chão. Levi, o que significa escrever com o dedo no chão? Segundo alguns estudiosos, eles falam que quando você escreve no chão, é fácil de apagar, sim ou não? Então, o que significa que Jesus está ali escrevendo no chão? Significa que aquelas pessoas que estavam ali, acusando aquela mulher, o seu nome seria tirado do livro da vida. Logicamente que todos nós já fomos para a praia, principalmente aqueles que já foram apaixonados. Você escreveu ali na areia, né? I love you, my baby, certo? Mas só que facilmente a água apagou. Então, se você escrever com o dedo na terra, é fácil apagar. Então Jesus se inclinou e ficou ali. E eles repetiram a pergunta, dizendo: Jesus, na lei nos mandou Moisés que essas tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Agora, eles estavam especificando em relação à mulher, sim ou não? Mas nesse momento, onde estava o homem? Será que ele estava entre aquelas pessoas que estavam em volta daquela mulher? Ou será que ele se escondeu, fugiu, se evadiu? O interessante é que os escribas e fariseus estavam corretos no que eles estavam falando. Porque segundo a Bíblia, próximo slide. Oi? Pode passar? Segundo a Bíblia, lá fala, em Levítico capítulo 20, verso 10, também o homem que é adulterado com a mulher de outro, haver adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá adúltero. Eles estavam certos, porque na lei havia
esse detalhe. Aliás, ainda existe esse tipo de acontecimento no século XXI no Irã. O que eles fazem no Irã? Eles cavam um buraco, colocam a pessoa amarrada, as mãos junto ao corpo, e colocam a pessoa dentro desse buraco, na altura do abdômen. E as pessoas que estão em volta pegam pedras pequenas e grandes. Por que pedras pequenas e grandes? Para que, quando for jogar na mulher, ou no homem, ou no homossexual, a morte ser lenta, a pessoa morrer de forma lenta. Então os escribas e fariseus, usando a lei por segundas intenções, para prejudicar Jesus, eles citaram essa lei. Dentro dessa lei é a lei Torá, que existe 613 leis, de onde Moisés havia escrito. E uma dessas leis havia essa lei. Então eles fizeram novamente a pergunta, correto? Dizendo: Jesus, na lei nos mandou Moisés que essas tais mulheres sejam apedrejadas. Tu pois, que dizem? Então eles, ao falar isso, Jesus ele se levanta e diz. Agora o detalhe. Você reparou que entre a resposta, Jesus deu uma pausa? Ele não respondeu de forma rápida. Ele primeiro pensou antes de responder. Porque se ele falasse sem pensar, ou se ele falasse algo a mais ou algo a menos, ele poderia prejudicar o seu ministério. Então o que ele fez? E o que Jesus me ensina? Em qualquer situação que possa ocorrer, primeiro, fique em silêncio. Reflita, pense e depois responda. Então Jesus levanta-se e diz: atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Naquele momento, o que aconteceu após Jesus falar isso? Por que eles foram se retirando de um a um? A começar dos mais velhos até os outros. Porque todos perceberam que também tinham falhas e defeitos, mas havia uma diferença. É que o pecado daquela mulher estava público e o pecado dos outros estava oculto. Qual é a diferença de um pecado público para um pecado oculto? A diferença é que o pecado público traz vergonha e o pecado oculto massageia o seu ego. Aquela mulher estava envergonhada porque todos estavam vendo o seu pecado. Diante daquilo, as pessoas foram se retirando um a um, percebendo também que tinham pecados, que não eram perfeitos, que tinham. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Sim ou não? Agora, naquele momento, as pessoas foram saindo, ficou só Jesus e a mulher. Não é assim que diz a Bíblia? E Jesus então disse à mulher: mulher, aonde estão aqui os teus acusadores? E ela diz o quê? Agora, preste atenção no que eu vou falar aqui. Eu vou cortar um pouco da explicação e eu vou encerrar ela só no final.
para a gente poder refletir um pouco mais a respeito sobre esse assunto. Refletindo, eu queria fazer uma pergunta. Próximo slide. Temos o direito de julgar alguém? Temos o direito de julgar alguém? Não. Se nós não temos o direito, então por que nós julgamos? Por mais que nós não venhamos julgar de forma verbal, às vezes nós julgamos de forma mentalmente. Você se lembra que Deus diz que Ele não vê quem você é de forma aparente, mas sim o seu coração. As pessoas têm uma mania de julgar as pessoas pela aparência, mas não sabem o que se passa no coração das pessoas. E às vezes nós pecamos em relação a isso, porque nós julgamos as pessoas às vezes sem se colocar no lugar da outra pessoa. Tem uma frase que diz assim, nunca mais se esqueça disso: Cristo está mais próximo de uma prostituta que reconhece que é pecadora do que um religioso que pensa que é santo. Cristo é menos ofendido com a sinceridade de um pecador do que a hipocrisia de um santo. Porque tem gente que se acha santo demais, acha que não pode errar, acha que não pode pecar, às vezes até erra de forma oculta e aponta os outros que cometem pecado público. Eu e você, nós não somos advogados de Deus, somos discípulos de Deus. Há uma diferença. Mas tem muita gente na igreja que quer ser advogado e fiscal de Deus. Quando entra na igreja, as pessoas começam a olhar a vestimenta das pessoas, começam a reparar o jeito das pessoas, sendo que quando as pessoas entram na igreja, Deus não repara a sua aparência, Ele olha o seu coração. Mas o nosso problema é que muitas vezes a aparência que causa impacto. E é diante da aparência que nós vamos fazer a nossa pré-julgação ou pré-julgamento. Já temos um advogado que todos os dias luta para nos defender. Deus não precisa de advogado na igreja nem de fiscal. Deus precisa de verdadeiros advogados. Amém. E é isso que Edward White diz no seu livro. Mas antes, eu queria ler esse verso. Tiago capítulo 4, verso 11. Irmãos, não falem mal. Não falem mal. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Tiago. E repare bem o que ele diz: irmão, não fale mal um. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei. O legislador é aquele que escreve o quê? A lei. Ele estabelece a lei para que nós venhamos seguir. Quando eu julgo meu irmão e falo contra a lei, eu estou contra quem? Contra o legislador da lei. Quem estava no céu e ficou contra Deus? Satanás. Então, quando eu julgo meu irmão e eu sou contra a lei e quero ficar acima da lei como se eu fosse o legislador, eu estou me colocando no lugar de quem? Então, quando eu julgo alguém, eu aponto o dedo a alguém, sem saber os fatos que aconteceram e as provas, eu estou sendo usado por.
Os demônios estão dentro de você e você está sendo usado por Satanás. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Próximo slide. Olha o que Ellen White diz. Vi que toda a religião de algumas pobres almas consiste em observar a roupa e as ações dos outros e em criticá-los. A menos que se reformem, não haverá no céu lugar para elas, pois achariam defeitos no próprio Senhor. A fonte, Testemunho para as Igrejas, volume 1, página 145 e diante. Vocês repararam que antes eu falei sobre os fiscais e advogados de Deus, que às vezes se acham que são? Essas pessoas que gostam de avaliar a vida dos outros, que não fazem nada da vida, e por isso tem tempo suficiente para olhar a vida dos outros, se forem aos céus, achariam defeitos no próprio Criador. Não sou eu que estou dizendo, é Ellen White. Certa vez eu fui a uma igreja onde o Rafael Santos cresceu e saiu de lá para fazer teologia, onde a mãe dele era minha de lá. Fui convidado a essa igreja para fazer evangelismo. Chegando lá, eu passei essa palestra e a igreja estava lotada, porque tinha alguns convidados há longo tempo. E ao fazer a palestra, eu iniciei com esse sermão. No apelo, o ancião daquela igreja, não satisfeito com o sermão, ele pegou o microfone da minha mão e tomou, de forma ríspida, e disse a todos na minha frente: Levi, esse sermão que você está passando não tem sentido nenhum. Agora eu tenho uma certeza que esse evangelismo não vai dar certo. Eu olhei aquela situação e deixei ele falar. Porque tem gente que acha que é dono da igreja. Você está cuidando de algo que já tem dono. Se você não cuidar direito, Deus vai colocar algo no seu lugar. Aí, a pessoa pegou o microfone e falou aos convidados: não faz sentido esse sermão. O que você está falando aqui não tem coerência, não tem coesão. Falou e falou. Nesse momento, o apelo foi embora. E eu, sem entender, fui para casa. Chegando em casa, o irmão que havia me convidado me liga e diz: Levi, peço desculpa pelo constrangimento. Eu acho que você não entendeu, mas agora vai compreender. Havia um jovem que ia à igreja, e todas as vezes que ele vai à igreja, ele vai de chinelo, ele não gosta de sapato. E todas as vezes que esse homem vai à igreja, esse ancião, ele vai corrigir o rapaz, para que ele veja sapato e não chinelo. Só Levi que aquele rapaz, aquele homem, ele é deficiente, ele é autista. E ele diz que se sente mais confortável vindo à igreja de chinelo. Aquele ancião ficou chateado com o sermão, que eu nem sabia do que estava acontecendo. Mas por algo pessoal dele, ele saiu de onde ele estava, pegou o microfone e falou o que ele achava que era para ser dito. Como uma pessoa de 60 anos, que é ancião de uma igreja, que se diz que há 10 anos, 20 anos que está na igreja, e não há maturidade espiritual para lidar com seus próprios defeitos? O irmão me falou isso, então eu compreendi. Eu falei: irmão, agora que o evangelismo vai dar certo. Porque quando começa errado, é porque no final vai dar certo. E eu vou fazer esse evangelismo. Nós vamos mostrar não para ele, mas para Deus, que vai ter resultado. E houve grandes resultados também.
Amém. Agora, interessante é que quando houve os resultados, ele não teve a mesma capacidade de pegar o microfone e ir diante de todos e falar: irmão, parabéns. Eu sei que louvado seja Deus, mas o trabalho que você fez aqui foi excelente. Obrigado, me desculpe por ter falado aquilo. É a humildade, né? Então, isso quer dizer que maturidade não está na idade, mas sim nas nossas escolhas. Existem pessoas que têm 70, 60, 50 anos, mas a cabeça de 20. É imaturo, não sabe lidar com as coisas da vida. Então isso aconteceu. Próximo slide. Próximo, para a gente não prolongar muito. Se o irmão pecar contra mim, devo falar com ele ou falar dele? Falar com ele. Se o irmão pecar contra mim, eu não devo falar dele, eu devo falar com ele. Mas o nosso problema, às vezes, que nós falamos do irmão, ao invés de falar com o irmão. O nosso defeito é que, às vezes, nós falamos coisas que a gente nem viu, só viu. E nem sabe se essas coisas são realmente verdades. Porque as pessoas falam por aí coisas que não são verdades. E isso se chama falácia. O que é uma falácia? É uma mentira que é contada várias vezes, que de tanto ser contada vai parecer um tempo como se fosse uma verdade. E tem gente que às vezes, por mais que tenha uma vida reta, mas tem a língua torta. Guarda os mandamentos, dá o dízimo, mas a língua é podre. Fala dos outros, dá falso testemunho falando mal de pessoas que não conhecem. Não estou falando só de membros da igreja, não. Estou falando de pastores também. Alguns, não são todos, que por inveja, por não gostar de outras pessoas, fazem de tudo para queimar a reputação dos outros. E uma das coisas que Deus odeia é isso. Imagine, irmã, você cometeu um pecado, vamos supor, e talvez esse pecado que estou falando você nem cometeu, é só fruto da imaginação que surgiu de uma coisa sem sentido. Aí as pessoas pegam e começam a falar de um a um, começam a espalhar o que aconteceu. Daqui a pouco a irmã vai entrar na igreja e as pessoas vão olhar para a irmã de forma distorcida. A irmã vai sentir a diferença, não vai? Sim ou não? Vai. A irmã vai ficar estranha e vai se perguntar: o que está acontecendo? Eu não fiz nada. Mas todas as pessoas estão sabendo. Mas isso não caiu no ouvido ainda da irmã. Uma pessoa sábia, quando ela ouve isso, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Não vai olhar pela irmã. Vai tomar atitude de cristão, porque cristão é pessoa de atitude. E vai chegar na pessoa que está falando e vai dizer: irmã, vamos ver se isso é verdade? Eu vou convidar a irmã que você está conversando e vamos conversar nós três juntos. E ela vai falar a parte dela e você vai falar a sua. Na hora que a irmã falar assim, ao ouvir isso: ah, irmã, eu só ouvi dizer, não precisa falar isso não. É porque a irmã não tem certeza do que está dizendo. Aí você vai repreender. Vai dizer: irmã, o que você está falando aí, sem ter certeza, é uma difamação. Você pode responder por isso. Então, irmã, cale a sua boca e seja uma cristã de verdade. Que cristão de verdade não fica fofocando da vida dos outros, não. Não fica falando asneira, não. Cristão de verdade ajuda os outros, fala bem dos outros, elogia os outros. Quando está com problema, vai resolver pessoalmente com os outros. Esse negócio de conversinha, de pastor falar uma coisa, de menino falar outra, de leva conversa e vai, leva e solta, isso não é coisa de gente madura espiritualmente.
E tem gente que gosta disso. A gente acha que existem pessoas lá fora que são cheias de defeitos, mas existem pessoas que também estão aqui dentro que são cheias de defeitos. O problema é que escondem por trás de uma placa e por trás do cristianismo seus defeitos, mas são pessoas demônios. São pessoas falhas, que cometem o pecado. Agora, próximo slide. A Bíblia diz, pode passar, por favor. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 18, se o irmão pecar contra você, o que nós devemos fazer? Vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos. Se o irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de outro modo que qualquer acusação seja confirmada. Para o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Repararam bem? O verso diz o quê? Se o irmão pecar contra mim, eu devo falar dele? É isso que o verso diz? Não. Eu devo falar? Com ele. Com a pessoa, então me ouvir. Se ele não te ouvir, aí você vai para o ancião da igreja, com a testemunha. Se ele não ouvir o ancião, aí você trata ele como publicano e prazer. Você fez a sua parte. Qual é a diferença do crime de calúnia e de difamação? O crime de calúnia é quando você especifica um crime em alguém que a pessoa não fez. Certo? Dá um exemplo. Nós estamos falando aqui que se o irmão pecar contra nós devemos falar com ele, certo? A Bíblia diz lá no 9º mandamento que nós não devemos dar falso testemunho contra o nosso próximo. Certo? 9º mandamento. Lá é o que a Bíblia diz. Agora, o detalhe é que existe o crime de calúnia e difamação. Crime de calúnia é você imputar a alguém um crime que a pessoa não cometeu. Vamos supor, o irmão que está aqui, só um exemplo. Estão dizendo por aí que você furtou o dízimo da igreja. Certo? Só um exemplo. Só que você não fez isso. Estão dizendo por aí, sem provas. O que furtar é você subtrair algo de outrem sem a visualização das outras pessoas, correto? Ele subtraiu, furtou, colocou no bolso. Estão dizendo por aí que ele fez isso, correto? Só que não fez. Por não fazer, e as pessoas estão falando por aí que ele cometeu um crime, as pessoas estão cometendo um crime de calúnia. Você pode responder criminalmente e pagar uma multa por danos morais em relação a isso. Crime de calúnia. Agora, o crime de difamação já é diferente. Não é você imputar um crime a alguém. O crime de difamação é você difamar a honra da pessoa publicamente. Um exemplo. Imagine que os irmãos aqui, que são casados há muitos anos, estão em um restaurante. Imagine comigo, para a gente encerrar aqui, tô morrendo de calor. Aí, o irmão está no restaurante, irmão, lá no Maranhão, os Lençóis Maranhenses. Aí o irmão está lá, sentado, pediu a comida, mas antes pediu que viesse cajuína. Você se lembra, na época de 2000, a cajuína era de vidro, tinha a cor marrom escuro, e o rótulo era de papel. Quando a cajuína ela ficava muito gelada, aquele rótulo não saía. Vocês se lembram? Eu não tinha papel ainda não. Mas pode deixar lá no slide lá. Aí o irmão está lá, certo? Sentado. Ele pede a cajuína, 2, de vidro. O irmão de longe passa na bicicleta. Bicicleta velha, fazendo barulho, lá do outro lado.
O irmão para, os irmãos não estão vendo, e de longe ele visualiza os irmãos da igreja bebendo cerveja, mano. Ele visualiza e olha e pensa: meu irmão está bebendo cerveja, os irmãos. Não pode acontecer isso. Aí chega em casa, pega o celular e manda um áudio no grupo, dizendo assim: meus irmãos, vocês não acreditam. Eu vi os irmãos ali bebendo cerveja. Irmão, não pode isso acontecer. Temos que tomar uma providência. Aí o irmão bem inteligente, ele vai pegar o áudio que foi compartilhado no grupo, ele vai passar para outro contato. Caso a pessoa exclua, já está salvo em outro contato. Vai guardar. E quando esse irmão chegar na igreja, o ancião vai pegar o casal, vai pegar esse ancião que compartilhou essa informação e vai conversar, os três. E vai explicar quem? A situação. Irmão, o que foi que aconteceu naquela situação que o teu irmão está dizendo? Ele passou longe, distante, ele viu vocês bebendo cerveja. Aí o irmão vai explicar: irmão, aquilo ali não era cerveja, ali era cajuína. O irmão, eu acho, confundiu e com má intenção compartilhou esse áudio. O irmão que vai estar do lado, ele vai ficar sem jeito. Nessa situação, quem deve ser disciplinado na igreja? Quem fez o comentário. Hã? Quem fez o comentário. Quem fez o comentário. Não tinha prova o suficiente, fez o comentário com segundas intenções e é para ser disciplinado 6 meses, para dar exemplo aos outros a não fazer a mesma coisa. Isso é o correto para ser feito? Sim ou não? Sim. Calma, deixa eu terminar. Aí acontece a situação e é resolvido, sim ou não? Agora, quando isso não acontece, uma pessoa fica injustiçada, a conversa se propaga e nada é resolvido. Porque as pessoas não têm pulso para resolver os problemas. E não deveria ter pulso para deitar na igreja. Agora, o que nós devemos fazer ao ajudar alguém que está em pecado ou alguém que está injustiçado? Jesus, quando estava ali diante daquela mulher, o que ele fez? Ele estendeu as suas, ajudou com palavra de esperança, levantou o caído e perdoou os seus pecados. Próximo slide. Quando alguém tiver em pecado ou acontecer alguma injustiça, o que nós devemos fazer? Letra A, entender. Ajudá-lo e perdoá-lo. Eu devo entender o irmão, eu devo conversar com o irmão, compreender a situação. Segundo, eu devo ajudá-lo. E terceiro, perdoá-lo. Às vezes nós fazemos tudo ao contrário. Ao invés de fazer o que Deus fez com aquela mulher, nós fazemos o que Satanás faz com a gente todos os dias. Minha irmã, meu irmão, Deus conhece a sua dor. Ele sabe as humilhações que você vem passando, mas tenha certeza que por mais que Deus conheça o seu coração, Ele vai fazer justiça por você. Amém. Ele vai envergonhar os seus inimigos. Ele vai te exaltar na frente de todos. Porque aqueles que se levantam contra aqueles que servem a Deus de verdade, estão se levantando contra o Deus de Israel. Não estão lutando contra pessoas, estão lutando contra Deus. E se você é um servo de Deus, os seus inimigos não estão lutando contra você, estão lutando contra o Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos não é vingativo, mas Ele vinga com justiça. E a justiça de Cristo não falha. A dos homens podem falhar, mas
Mas a de Jesus nunca falhará. Porque Jesus é justo e Ele ama a justiça. Agora, se você sofreu uma injustiça, se você foi injustiçado, se acontecer alguma coisa na sua vida que você se perguntou, Senhor, será que você está por mim? Lembre-se, às vezes as coisas não podem acontecer do seu jeito, mas no tempo certo pode acontecer melhor do que você esperava. Então acalme seu coração, levante a sua cabeça e olhe para os céus, mesmo com dúvidas, e diga ao Senhor, Senhor, eu estou passando por situações difíceis, estão me julgando por coisas que eu não fiz, mas o Senhor é justo, e o Senhor fará a justiça no seu vida. Quem acredita diz amém. 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 Glória a Deus. Acalme o Senhor. Eu sei que às vezes dá vontade de a gente se ligar com nossas próprias mãos. Às vezes dá vontade de fazer a mesma coisa que a pessoa fez. Mas existe a justiça de Deus e a justiça da terra. Elas devem ser usadas de forma correta, em favor daquele que foi injustiçado. Então não fique triste, levante a sua cabeça e lembre-se, Jesus também foi perseguido, foi difamado, foi caluniado, foi perseguido diversas vezes por conta do seu ministério, por inveja, porque ele fazia melhor do que os outros. Mas lembre-se, ao terceiro dia, a vingança de Jesus foi cumprida e todos viram que Jesus era Jesus.